Tudo bem, pessoal? Chegando mais um conteúdo extra para você aqui na Webzone. Já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Então se inscreve agora já na partida. Também aproveita para dar o like nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. O nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre cinco destinos da Serra Gaúcha, em que vou dar algumas sugestões, destinos que eu acho que são interessantes. E a escolha desses 5 destinos tem muito a ver com muitas perguntas que eu acabo respondendo por ser do Rio Grande do Sul e morar aqui em Brasília. E mesmo quando estou viajando para outras regiões, as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre a Serra Gaúcha. Claro que tem um destino em especial que as pessoas perguntam mais, que está na lista também. E a ideia desse vídeo não é detalhar todas as regiões, todas as cidades, não é fazer um roteiro completo de turismo, mas a gente dialogar um pouco sobre esses destinos e falar do que as pessoas podem encontrar ou até de fazer um caminho com relação a esses destinos na Serra Gaúcha. Vamos lá, vamos começar então o vídeo de hoje. No quinto lugar, eu selecionei a cidade de Nova Petrópolis. A cidade de Nova Petrópolis é uma cidade que fica na chamada região das Hortênsias, no lado colonizado por alemães. O Rio Grande do Sul tem uma colonização ampla de vários países da Europa, né, de pessoas que vieram dos países da Europa, assim como todo o Brasil, né, que tem as regiões concentradas não só da Europa, mas por todo o mundo. Mas no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha acaba se concentrando basicamente, ou na sua maioria, com italianos e alemães. E a região de Nova Petrópolis é exatamente da região vinculada por alemães. Qual é a dica principal com relação a Nova Petrópolis? Você vai encontrar o núcleo, o centro da cultura alemã, seja na construção ou até mesmo na forma com que as pessoas ainda levam essa cultura muito forte alemã nessa cidade de Nova Petrópolis. É uma região muito arborizada, né? E a questão da região das hortênsias tem muito isso, né? De muitas plantações, mas eu acho que a tradição, principalmente nas construções, naquele formato de casebre, que traz essa identidade alemã, fica muito forte, muito presente na região de Nova Petrópolis. Alguns destaques, por exemplo, o caminho até Nova Petrópolis, que também leva para outras cidades, como Gramado, Canela, Caxias do Sul, que você pode ir, entre outras cidades da Serra Gaúcha, mas é a tal da Rota Romântica, né, que é um caminho que segue pela BR-116, e a estrada é lindíssima, passando por várias cidades, como Picada Café, em que você também já pode começar a sentir essas construções alemãs exatamente ao longo do caminho até a chegada de Nova Petrópolis. O que é bacana em Nova Petrópolis? Assim, quem quer comprar roupa, principalmente roupa de lã e de couro, vai encontrar um bom preço por lá, né? Não quer dizer que seja muito baratas, as roupas sejam muito baratas hoje em dia na cidade de Nova Petrópolis, mas de qualquer forma você vai encontrar produtos com muita qualidade, sem dúvida nenhuma, por um preço bem abaixo do que você vai encontrar no shopping. Então é um ponto que é muito legal. E não dá para deixar de ir, como é uma cidade muito pequenininha, então você vai acabar se concentrando tudo no centrinho mesmo, as principais atrações da colonização alemã. Mas não dá para você deixar de ir no Labirinto Verde, ou seja, é um labirinto mesmo para você fazer chegar até o topo, poder ver o centro da parte de cima, que é com todo arborizado. Então é muito legal assim essa brincadeira que dá para se fazer nesse Labirinto Verde, além de dar belas fotos. Então, nosso quinto lugar sobre destino Serra Gaúcha, Nova Petrópolis. Vou falar do quarto lugar da minha listinha, e eu estou pegando aqui a cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, por muito tempo, foi conhecida como a cidade do vinho, a terra do vinho, e de fato ainda tem a festa da uva, que é muito tradicional na Serra Gaúcha, né? E tem os clubes de futebol característicos lá, Juventude e Caxias do Sul, e Caxias, né? Na cidade de Caxias do Sul, que acabam trazendo todo o charme. Caxias cresceu de uma forma com que aquele lado mais bucólico de que poderia ter Caxias do Sul, de ser uma cidade de serra, acabou se tornando uma grande metrópole dentro da serra, guardadas todas as proporções, mas é uma cidade que fica próxima a Porto Alegre, ali cento e poucos quilômetros,
e é uma cidade em que você vai ter uma ótima infraestrutura para morar, principalmente. Se não quiser morar, por exemplo, em Porto Alegre ou na região metropolitana, você vai conseguir ter isso em Caxias do Sul, morando muito perto de Porto Alegre, por exemplo, uma condição muito bacana de infraestrutura, que é uma cidade que cresceu muito. Mas, claro, que se caracteriza ainda muito pelas questões do vinho, e a colonização italiana é muito forte na cidade de Caxias do Sul. É um bom destino para se conhecer, sem dúvida nenhuma. Não é o principal destino hoje em dia, quando as pessoas pensam em Serra Gaúcha, porque acabam pensando em outras cidades. Mas Caxias do Sul vai lhe surpreender, né, com a questão da produção do vinho, da uva, da chegada dos italianos, da imigração, de como é que foi construída aquela região que acabou crescendo ainda para outras áreas naquele lado da Serra Gaúcha. Sem dúvida nenhuma você vai se surpreender e vai gostar, bacana. E claro, para quem gosta de futebol, não pode deixar de fazer uma visita ao Estádio Centenário, que é o estádio do Caxias, e também ao Alfredo Jaconi, que foi todo reformado, que são as duas principais equipes da cidade e tem projeção nacional, né? O Juventude constantemente disputa na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse vídeo é de 2022 e o Juventude vai jogar mais uma vez o Campeonato Brasileiro. Então, eu falei sobre Caxias do Sul no quarto lugar. No terceiro lugar, eu fiz um combo que eu chamei de Ferrovia do Vinho, tá? Ferrovia do Vinho, mas na verdade eu estou juntando duas cidades, que são as cidades de Garibaldi e Carlos Barbosa. Quais são os pontos característicos dessas duas cidades e por que eu juntei na Ferrovia do Vinho? Para quem não sabe, a Ferrovia do Vinho é um passeio de trem que começa na cidade de Bento Gonçalves, passa por Garibaldi e chega a Carlos Barbosa. E nesse passeio do trem, você tem uma série de apresentações dentro do trem que são muito bacanas, que óbvio que eu não vou detalhar para você, só estou trazendo esse gostinho sobre a Serra Gaúcha, e que é imperdível, é um passeio sensacional, e que você passa pelas regiões, Bento Gonçalves, mais característico pelo vinho, Garibaldi, que são os espumantes, e Carlos Barbosa, que é a terra do queijo. Então eu juntei essas duas regiões, principalmente falando de Garibaldi e Carlos Barbosa na Ferrovia do Vinho, primeiro porque eu acho que é um passeio que quem for ao Rio Grande do Sul e for à Serra Gaúcha vai gostar bastante de fazer na Ferrovia do Vinho, não tenho dúvida disso. E Carlos Barbosa e Garibaldi, eles têm essa característica. Tem vinícolas em Garibaldi? Tem, são ótimas vinícolas. Mas o espumante, que é a champanhe só é falado na França por causa da cidade de Champagne, né? Mas no caso, no Brasil, se instituiu o nome espumante, e é uma bebida que é muito vendida e cada ano que passa, a comercialização tem aumentado consideravelmente a venda de espumantes. Então, Garibaldi, ela se caracteriza pelos espumantes. Tem ótimas vinícolas, ótimos passeios. Eu indicaria a Peter Longo para você fazer uma visita por lá e dar uma bebericada, né? Dar uma experimentadinha ali no espumante. E Carlos Barbosa tem a Festa Queijo, que também é uma festa muito tradicional, mas o que acaba se destacando quando você passa pela cidade de Carlos Barbosa, ou logo que chega na cidade de Carlos Barbosa, é a Tramontina, uma empresa muito grande, uma empresa de sucesso em todo o Brasil, que as pessoas estão acostumadas, seja por facas, panelas, né, ou seja, itens do lar principalmente, de você conhece, né, ou seja, a venda e a qualidade desses produtos. É a cidade da Tramontina, como muitas pessoas chamam também. Então, Carlos Barbosa e Garibaldi se unem nesses dois polos, né? O queijo e a Tramontina, no caso de Carlos Barbosa, e Garibaldi, que tem o espumante. São cidades pequenas, cidades próximas, com diferença aí de, no máximo, 5 quilômetros, e que a Ferrovia do Vinho, se você não quer ficar especificamente nessas duas cidades ou conhecer essas duas cidades, a Ferrovia do Vinho vai lhe proporcionar isso, vai lhe proporcionar um conhecimento sobre a região, além de você se divertir bastante durante o caminho com as atrações artísticas. Então esse foi o meu terceiro lugar no nosso Top 5 Destinos Serra Gaúcha. Chegamos ao segundo lugar, e eu estou falando de Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos, né? Também fiz um combo. Essas três últimos postos aí do nosso ranking, eu fiz um combo,
de regiões. O Vale dos Vinhedos, que fica próximo a Bento Gonçalves, que o próprio nome já diz, ali você encontra as principais vinícolas no Vale dos Vinhedos, em que você vai conhecer a produção de vinhos, basicamente. Então, se você vai para essa região e gosta muito de vinho, é apaixonado, eu aconselho ou você ficar em algum hotel ali no Vale dos Vinhedos, ou até mesmo ir para Bento Gonçalves, que fica próximo. Você vai conseguir se deslocar até o Vale dos Vinhedos e vai conseguir aproveitar, porque, meu amigo, você não vai conseguir sair de lá sem experimentar os maravilhosos vinhos. Tem Salton, tem Miolo, várias vinícolas famosas. Se você olhar lá na descrição, depois a gente até pode colocar alguns links para você. Mas é um passeio sensacional, principalmente para quem é apaixonado por vinho, por degustação, por gostar de beber vinho, mas principalmente por aquela pessoa que é curiosa em saber como é que é feito, produzido o vinho. Então, qualquer vinícola que você for do Vale dos Vinhedos, estão as principais do Brasil, não tenha dúvida disso, viu? As principais do Brasil estão lá. Mas se você for no Vale dos Vinhedos, destina um dia um pouco maior para ficar na cidade, ou de repente 2 dias, para você ir mais do que uma vinícola e conhecer todo esse processo. E no combo que eu coloquei Bento Gonçalves, é a cidade que parte a Ferrovia do Vinho, como eu falei e expliquei no tópico anterior, mas eu acho que é bacana você conhecer a cidade tem um centrinho muito interessante, tem uma espécie de um chafariz de vinho bem na parte central. Também é um lugar que eu acho muito bacana para quem quer uma certa tranquilidade, com uma boa infraestrutura para morar. Fica a 80 e poucos quilômetros, também quase 100 quilômetros da capital. A viagem é agradabilíssima, tem uma estrada muito boa que vai por São Vendelino, que é outra cidade da Serra Gaúcha. E esse lado, que eu acabei não falando, tanto do item anterior como Garibaldi, Carlos Barbosa, e aí comporta também Bento Gonçalves, é o lado italiano da Serra Gaúcha, né? Então você vai ter muito mais características pelo macarrão, o vinho, o galeto. Olha, são espetáculos, né, que você pode acompanhar. Então, essa é a nossa dica no topo 2, né, da nossa dica sobre Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Ferrovia do Vinho. E fechando o nosso pacote, no combo número 1, ou no topo 1, número 1, claro, Gramado e Canela, né? Não poderia ser diferente. É o principal destino que eu acabo respondendo perguntas das pessoas, muitas vezes, que querem saber: o que eu faço em Gramado? O que eu faço em Canela? É melhor ficar em Gramado? É melhor ficar em Canela? É bonito mesmo, não é bonito? Todo mundo vê nas fotos a beleza de Gramado e Canela. Faz parte da região das hortênsias, né? Que a gente falou lá no primeiro item. E, sem dúvida nenhuma, são as duas cidades da Serra Gaúcha mais encantadoras exatamente pela infraestrutura. Qual é a diferença de uma para outra com relação a Gramado e Canela, basicamente? Você tem a questão muito mais turística, muito mais forte na cidade de Gramado. E Gramado soube explorar isso muito bem, seja pelo período do frio, sempre com uma possibilidade de neve, ou até mesmo dessa ligação com a Páscoa e o chocolate, por ter várias fábricas de chocolate em Gramado. Então você tem muito essa característica, o Natal Luz é muito forte. Então você tem uma programação em Gramado do ano inteiro, mas é muito forte exatamente ali em abril, com esse período do inverno, já juntando o chocolate, pega a Páscoa, e aí logo que passa esse período do inverno, que começa a entrar o outono, já começa toda uma programação voltada para o Natal Luz. Você tem vários pontos que são muito interessantes. Tem o Lago Negro, tem o Museu de Cera, Minimundo, vários pontos, né? A Rua Coberta, o Festival de Cinema de Gramado também. Fica tudo muito próximo, principalmente a questão do Minimundo, a Rua Coberta, o festival fica bem na região central, na avenida em que você consegue fazer a pé. O Lago Negro você vai ter que andar um pouquinho mais, mas quem está em Gramado normalmente está num combo, ou está com carro, ou está com um van, com amigos, consegue se deslocar. Tem muito movimento, é muito difícil você estacionar. Me hospedo em Gramado? Se você quer ter próximo ou ficar próximo dessas atrações, sem dúvida nenhuma, Gramado é um bom ponto para se hospedar, mas é bem mais caro. E aí que vem a dica. Quem sabe você não se hospeda em Canela? Ela fica a uns 7 quilômetros de Gramado e é uma cidade muito bonita, tanto quanto Gramado. A diferença, em que eu costumo dizer, é que Canela parece mais cidade do que Gramado,
porque ela é turística? Sim, ela é turística. Ela tem uma estrutura, tem aquela igreja maravilhosa, tem uma estrutura muito boa turística, sem dúvida nenhuma, a cidade de Canela. Só que os preços são bem mais baixos, tanto de alimentação quanto de hospedagem, fica muito próximo a Gramado. É muito fácil você se deslocar até Gramado, claro, para quem vai passar mais do que um dia, né? Quem vai passar um dia vai acabar fazendo e se organizando para passeios específicos de um dia. Mas para quem vai ficar mais tempo, uma semana, 3 dias, pensa de repente, se você quer gastar um pouco menos em ficar em Canela. Você vai ter mais facilidade de mobilidade, inclusive pelas ruas, vai encontrar boas atrações e não vai ficar longe de Gramado, que você vai conseguir se deslocar também tranquilamente até a cidade de Gramado. Foge um pouco do fervo que é Gramado, mas tem ótimas opções. Você tem a Cascata do Caracol, que eu acho que é o principal destino. Você tem o Museu dos Beatles, para quem gosta, é um fã de Beatles que colecionou e trouxe vários itens que lembram e que remetem à banda, e itens originais, itens que foram produzidos especificamente para o museu. É um belo passeio. E a alimentação, como eu falei, é muito mais barata em Canela do que em Gramado. Lá, e a dica, viu? Se você quiser comprar, por exemplo, queijos, vinhos, e se tiver em Gramado e Canela, se você tiver em Canela, compre em Canela. Você vai conseguir comprar produtos de ótima qualidade e mais barato também, sem dúvida nenhuma. Questão de couro, você também vai conseguir em Canela boas opções para comprar, principalmente no centrinho. Era isso, viu, gente? Esses foram os nossos 5 destinos da Serra Gaúcha. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se você quiser detalhar, falar mais de cada região, questão de população ou detalhe de cada atração nessas regiões, deixa seus comentários aqui que a gente faz um vídeo especial para você. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, né? Dá o joinha no nosso vídeo, se inscreve no canal da Webzone e, claro, compartilha esse vídeo com os amigos. Um abraço, até o próximo!